Meu fascínio pela administração esportiva começou desde criança, quando organizava os times na escola para campeonatos de futebol e Olimpíadas, e a gente tinha que tentar patrocínios para a confecção de uniformes, né, e persuadir os melhores jogadores do bairro e da escola para jogar conosco. Em 1997, com 19 anos, conheci e li a obra do professor José Carlos Brunoro e Antônio Afif, que escreveram um livro chamado Futebol 100% Profissional. Eles eram os gestores do projeto Palmeiras Parmalat e fizeram uma espécie de bíblia, né, que para mim foi muito importante. Talvez tenha sido a primeira referência, né, de profissionalização no futebol. Entre os anos de 2000 e 2001, resolvi assumir um clube que foi fundado pelo meu tio-avô e que estava há 15 anos desativado, no interior de Minas Gerais. Esse clube tinha um estádio muito bacana, com vestiário subterrâneo, tinha uma sede social, mas estava desativado das competições amadoras na região. Conseguimos fazer vários eventos, como bingos, bailes, para angariar fundos, e montamos um time onde eu fui jogador e dirigente ao mesmo tempo. No primeiro ano ficamos entre os 8 primeiros e no segundo ano nos tornamos campeões em um campeonato envolvendo mais de 20 cidades na região, e foi desse campeonato que surgiu o convite de eu ir para o Fluminense. Ainda nos anos 2000, através de alguns amigos italianos, conheci o proprietário da empresa De Nicole Sporting. Essa empresa fazia na Itália os eventos de hospitalidade para a Juventus, para a Ferrari e para os clubes de Milão. Naquela época os estádios não eram modernos e esses eventos eram feitos na área externa do estádio, antes dos jogos, já que esses estádios não tinham camarotes como é hoje, né? Eu tentei apresentar esse projeto aqui no Mineirão e através do Bebeto de Freitas, que na época gestor do Atlético, tentei trazer um amistoso também com a Inter de Milão aqui. Mas não foi possível, né, devido aos custos e à estrutura completamente diferente, mas foi uma experiência muito boa. Ainda nos anos 2000 eu ingressei na Faculdade de Educação Física, fiz o curso de treinador pelo Sindicato dos Treinadores de São Paulo, em parceria com a Federação Paulista, que era, naquela época, um dos únicos e melhores cursos para treinadores no Brasil, e também fui da primeira turma em um curso de iniciação na área também de treinadores da Escola Brasileira de Futebol, né, o que seria o embrião da CBF Academy. Acabou que em 2006 eu fui cofundador de uma startup chamada O2 Games, onde desenvolvíamos jogos para a internet. E dentre esses jogos, tínhamos em nossa produção um jogo chamado Game Go, que foi o primeiro jogo brasileiro de administração de clubes online, né? Esse jogo era uma espécie de futebol manager, mas ao invés de jogar contra o computador, né, você jogava contra outras pessoas em tempo real, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo também, né? Através dessa empresa nós ganhamos um prêmio IBEST de melhor jogo do ano e um outro prêmio como a melhor desenvolvedora de jogos do Brasil. Infelizmente, já estávamos um pouco à frente do nosso tempo, já que nessa época a internet
de banda larga ainda engatinhava, os smartphones ainda eram para poucos, né? Apenas as classes mais abastadas ainda conseguiam ter internet, o que nos limitou bastante. Mesmo assim, fizemos, além desse jogo, vários outros projetos para portais como Terra, Super Esportes, UOL, enfim, criamos outros jogos, outros serviços e foi uma experiência muito boa. Já nos anos de 2010, meu pai me convocou para que eu pudesse vir trabalhar com ele no ramo de agronegócios. Então eu tive que deixar a minha vida em Belo Horizonte e rumei ao interior, onde estou até hoje. Aqui eu desenvolvo, né, eu reestruturei toda a parte administrativa e financeira, instalei um ERP mais simples quando cheguei, depois implementei um ERP mais robusto e recentemente implementei toda a área contábil dentro desse ERP. Hoje somos uma das poucas fazendas que consegue apresentar o nosso custo dos nossos produtos em real time, né? Que é uma situação muito interessante, já que a maioria das fazendas do agronegócio, eles trabalham muito com o preço de venda e eles têm sim uma ideia dos preços de custo, mas hoje nós conseguimos ter um preço de custo na hora exata, né? Então, assim, passados 11 anos que estou aqui, na verdade eu venho toda segunda-feira e volto quinta-feira, né? Eu fico apenas sexta, sábado e domingo com minha família e com meus filhos. E sinto que eu já estou na hora de retornar a Belo Horizonte. Por isso optei de voltar aos estudos na área de futebol e buscar uma oportunidade para recomeçar, para aprender, né, e estar mais perto da família, mais perto de casa. Um dos meus trabalhos na CBF Academy foi um estudo que eu realizei dos grandes clubes, dos 3 grandes clubes de Belo Horizonte, onde identifiquei que o plantel desses clubes tem pouquíssimos jogadores nascidos em Belo Horizonte e também em Minas Gerais. Eu, como atuante do campeonato amador de Belo Horizonte, né, eu entendo que existem vários jogadores que teriam nível para jogar se bem preparados fisicamente e nutricionalmente. Acho que existem outros Brunos Henriques, outros Breno Lopes, que não são aproveitados pelos clubes de Belo Horizonte. O campeonato amador de Belo Horizonte ele é o mais organizado do Brasil, porque ele é desenvolvido pela Federação Mineira de Futebol. Então, a federação promove o campeonato sub-15, sub-17, sub-20 e o adulto. Todos têm súmula online, então são vários jogadores que não estão sendo aproveitados. Belo Horizonte tem uma população de 3 milhões de habitantes, é quase a população do Uruguai. E você olhar o plantel de América, Atlético e Cruzeiro, encontrar apenas 1, 2 jogadores nascidos em Belo Horizonte, eu acho muito pouco. Então eu gostaria também de apresentar esse projeto ao América Futebol Clube. Também já fui treinador de goleiros do Belo Horizonte Futebol e Cultura, clube à época do Reinaldo Lima, ex-atacante do Atlético nos anos 70 e 80, e também já fui professor substituto no Centro de Futebol Zico, que à época tinha uma parceria entre o Banco Mercantil e o América, onde nós dávamos aulas gratuitas para as crianças
dos bairros próximos ali sem condições financeiras para pagar. Então volto a salientar que eu gostaria de uma oportunidade de aprender, né, e de poder contribuir para o crescimento do América Futebol Clube. Muito obrigado.